Bom dia, Bruno. Bom dia, Enzo. Olha só, pessoal. Vou dar mais alguns minutinhos para quem tiver que entrar. E aí a gente começa a nossa última revisão, tá bom? Em relação ao conteúdo desse ano. Eu vou continuar a trabalhar com os links, com o link da lista de exercícios. Eu vou jogar o link aqui no nosso chat. Eu vou pedir para vocês entrarem nele e a gente ir resolvendo os exercícios. Bom dia, Guilherme. Se tiver algum exercício que a gente já fez na semana passada, vocês me avisem, porque aí a gente passa direto, bom, para aproveitar mais o tempo. Vocês conseguem acessar o link? Finalizem, abram áudio. Aqui. Já coloquei ele no chat, vou pedir para vocês entrarem e vou compartilhar a tela com vocês também, tá bom? Ok, imagino que agora vocês estejam vendo a tela. Eu vou deixar o chat aberto, qualquer coisa vocês vão escrevendo aqui pelo chat. Ou vocês podem também abrir o áudio, não tem problema. Conforme eu disse, se tiver alguma questão que a gente já fez, por favor, avise, porque aí a gente passa direto, tá? Eu não vou digitar endereço de e-mail, vamos direto para as questões. Aqui. Observe a imagem, então, que vocês estão vendo, nesse caso, é a Igreja de Santo Domingo, localizada na cidade de Sória, na Espanha, e que é considerada um dos mais valiosos monumentos da arquitetura românica espanhola. Ela foi construída no século XII, no reinado de Afonso VIII de Castela. E quanto ao termo românico, criado nesse período, é correto afirmar que. Então, primeiro a gente tem que lembrar onde está esse conteúdo, onde se localiza esse conteúdo. A gente falou sobre a arte românica, a arquitetura românica, no terceiro bimestre, tá? E repara que, apesar da imagem da catedral e das informações que são passadas, ele é um pretexto para perguntar uma outra coisa. É um pretexto para perguntar o que significa o termo, qual é a origem desse nome, por que românico, tá? Então é correto afirmar que ele designa o período após a morte de Carlos Magno, em 814 depois de Cristo,
quando a corte deixou de ser o centro cultural do império, as atividades intelectuais centralizaram-se nos mosteiros. Não. E a gente vai ver por quê. Ele designa as realizações arquitetônicas dos séculos XI e XII, cuja estrutura se assemelha à das construções dos antigos romanos. Se vocês se lembrarem, a gente até comentou sobre isso na aula passada, sobre aspectos da arquitetura, tá? Como para construir essas igrejas, primeiro, se utilizou uma invenção arquitetônica romana, que era a abóbada, e como que ela foi adaptada e utilizada para fazer as novas igrejas. O que igreja? O que era a igreja, enquanto instituição, a única instituição centralizada que tinha dinheiro para contratar arquitetos, mestres de obras, pedreiros, vidraceiros, marceneiros, pintores, para fazer essas obras, tá? Então, aqui a gente tem uma assertividade maior em relação a esse termo, tá? Mouriscas não. Realizações que vão da queda do Império Romano até o período do Império Carolíngio. Não. As artes em geral, desde a fundação de Roma, também não. Então, vai ser essa resposta aqui, tá? Próxima. Analisa a imagem e pede para ler o texto aqui. Que vai falar sobre a origem do termo catacumbas, né? Que em grego significa originalmente cavidade, vale aberto. Apenas depois do século IX é que essa palavra passou a ter o sentido de cemitério subterrâneo. E elas foram amplamente usadas no século II até as primeiras décadas do século V. Atualmente, várias catacumbas ainda estão disponíveis para visitação pública, sendo muito procuradas pelos turistas. Elas estão normalmente localizadas junto a longas estradas. Há pelo menos 40 catacumbas conhecidas na cidade de Roma e a maior parte localizada em vias famosas. Por estarem sujeitas a um possível desmoronamento, não é permitida a circulação de carros junto a elas. E com base o comando da questão está aqui. Com base na observação da imagem, na leitura do texto, pode-se afirmar que as catacumbas eram os principais esconderijos para os cristãos perseguidos pelo Império Romano. Não é o que a imagem mostra, não é o que o texto fala. São galerias subterrâneas nas quais somente mártires e santos eram sepultados. Também a gente não pode aferir isso da imagem do texto. Apresentavam obras de grandes artistas do período com representações que se aproximavam da arte cristã oficial. Olha, nesse período, a gente ainda não tinha o reconhecimento da religião cristã, né, a partir do século II. Então, não são grandes artistas que vão estar aqui. E também não temos informação sobre isso no texto que foi falado. Foram inspiradas pelas homenagens póstumas existentes nos ritos fúnebres gregos. Também não se fala sobre isso no texto. Podiam apresentar pinturas de símbolos e cenas bíblicas executadas por simples artesãos, o que foi o caso realmente, porque a arte cristã era uma arte simplificada, tá? Dessa leitura das escrituras, né? Que eram feitas e como isso era traduzido em uma pintura bem mais simples do que
o que os romanos estavam acostumados a ver e a fazer. Então, podiam ter ou não, e lembrando que no caso da pintura, da representação para os judeus, da representação da imagem para os judeus, ela era muito simbólica, não se representavam as pessoas diretamente. Até porque a imagem, no seu princípio, era considerada uma espécie de idolatria. Então, com este receio de se virar idolatria, se utilizava muito mais o símbolo do que a representação da pessoa, do fato em si. Próxima. Leia o texto e observe a imagem. As novas descobertas que tinham sido feitas pelos artistas da Itália e Flandres no começo do século XV tinham produzido um trânsito de emoção por toda a Europa. Pintores e patrocinadores estavam igualmente fascinados pela ideia de que a arte pudesse ser usada não só para contar a história sagrada de um modo comovente, mas servisse também para espelhar um fragmento do mundo real. Talvez o resultado mais imediato dessa grande revolução na arte foi os artistas começarem por toda parte a realizar experimentos e a buscar novos e surpreendentes efeitos. Esse espírito de aventura que se apossou da arte no século XV assinala a verdadeira ruptura com a Idade Média, retirado de um livro que eu usei bastante com vocês esse ano, que é a História da Arte do Gombrich. E a imagem que nós temos aqui é da tela Banquete Nupcial, de Peter Bruegel. Eu acho que a gente já fez essa questão na semana passada, mas de qualquer maneira, eu vou repetir ela aqui. Para quem entrou depois da gente começar a trabalhar a lista, eu vou jogar de novo o link no chat. Então, se vocês entrarem e forem acompanhando, eu agradeço, tá? Olha só, o comando da questão vem logo aqui embaixo. Com base na observação da imagem, nas informações apresentadas no texto, pode-se considerar a obra de Bruegel uma contemplação do cotidiano medieval no plano temático e a representação de um grande número de figuras com profundidade. Olha só, a gente tem que lembrar o que é a obra de Bruegel. Onde que a gente viu esse trabalho? No quarto trimestre, quando a gente lidou com o Renascimento. Peter Bruegel, ele era um pintor flamengo, então a gente está falando do Renascimento fora da Península Itálica. E não se sabe muito sobre a vida desse pintor, exceto que ele também passou um determinado período de tempo na Itália estudando os grandes mestres renascentistas. Então, quando ele retorna à região ali da Bélgica, Antuérpia, da Flandres, né, que seria a origem, ele vai retratar em suas obras não o universo das grandes cidades que estavam surgindo, mas das pequenas, das vilas, onde ainda se tinha um espírito mais próximo ao comportamento medieval. Agora, então, são essas características dessas vilas que ele retrata nas suas telas, porém, não da maneira como os pintores medievais retratam. Ele vai utilizar as técnicas renascentistas, ele vai utilizar a perspectiva, ele vai utilizar a geometria, ele vai pintar de maneira que se dê para ver a noção de profundidade, de volume, de sombreamento. Tá? Seguindo, não vou selecionar a turma, vamos para a próxima questão. Leia a descrição a seguir sobre o teatro da era clássica. Se a gente está falando de teatro da era clássica, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de
Grécia. E o conteúdo de Grécia foi falado no segundo bimestre. Então, o texto começa com: teatro da era clássica, um nível abaixo das arquibancadas, encontrava-se a orquestra, espaço circular de cerca de 18 metros de diâmetro, onde ficava o coro. Atrás, à esquina, uma divisória de madeira vazada por 3 portas, que formava todo o cenário, sendo precedida por uma plataforma estreita e levemente elevada, onde ficavam os atores. E aqui a gente vai ter o comando da questão. A valorização do sentimento coletivo e da cidadania da era clássica foram substituídos por um sentimento mais individualista no período helenístico. Quais foram as principais mudanças ocorridas no teatro grego a partir do século IV a.C.? Então, a gente está fazendo uma comparação entre 2 períodos distintos dentro da civilização grega, tá? Então, vamos lá. Foi dada uma maior importância às ações dos atores e os palcos do teatro grego foram remodelados com a redução da orquestra e do coro. Essa é a resposta aqui, mas a gente vai voltar, olha só. Eu quero mostrar para vocês justamente isso, porque eu acredito que no slide eu mostrei isso para vocês, só para a gente ter uma ideia. O que vocês estão vendo aqui agora? Eu mudei a tela e passei para a nossa plataforma. Vocês podem me indicar se vocês estão vendo a nossa plataforma e o slide que eu quero mostrar para vocês ou não? Por favor. Pode ser pelo chat, pode ser por áudio. Vocês estão vendo os slides? Ah, muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, Enzo. Ótimo. Ó, aqui a gente vai falar sobre arquitetura e sobre teatro. Então, eu vou tirar um pouco da tela aqui o chat para vocês verem aqui direitinho. Então, em termos de arquitetura, o teatro grego do período clássico e arcaico, ele era assim, aproveitava as encostas das montanhas para se fazer os teatros, porque as pessoas ficavam na arquibancada, a orquestra aqui, o proscênio aqui e o palco era aqui. Só que era diferente, porque a apresentação vinha para cá. Aqui era um pós-cena, na verdade, onde as pessoas esperavam para entrar em cena. Isso no século IV a.C. No teatro do período helenístico, houve uma mudança, tá? Por quê? A arquibancada continua no mesmo lugar, mas olha como fica muito mais aproximado, né? Eu tenho o proscênio e o palco, onde as representações começam a acontecer em um plano mais elevado, tá? Opa, falei errado aqui. O coro... não, tá certo. Porque a gente tá falando do... Nossa, troquei. O coro ficava aqui. E aqui sim, né, eu tenho a representação dos atores. Então, repara que com a elevação, eu tenho uma mudança de status. Não são todos que participam da cena no mesmo espaço. Aí tem, então, uma valorização diferente dos atores, atores no sentido de pessoas, das pessoas que participam desse teatro clássico. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para o chat. Então, essa mudança
tá? Em relação aos atores a se apresentarem no plano mais elevado que o restante da galera que canta e, quiçá, dança, está justamente nessa relação, né, de se dar uma importância maior às ações dos atores, tá bom? Passando adiante, essa eu definitivamente fiz na aula passada. Vocês voltaram a ver a lista de exercícios? Pergunta. O que vocês estão vendo aí na tela, por favor, só para eu ter uma ideia. Gente, vocês voltaram a ver ó, a lista de exercícios? Responde pelo chat, porque por imagem... Ah, tá. Obrigada. Então, vamos continuar. Essa aqui eu já fiz na semana passada, então eu vou fazer rapidinho, tá? Pede aqui para observar a imagem, a gente está vendo uma fotografia de uma parte do aqueduto da Ponte do Gard, que está em território francês e que data do século I antes de Cristo, tá? A concepção do aqueduto romano pode ser reconhecido por estrutura metálica não, o uso da colunata grega como sustentação também não temos colunas aqui, duas ordens de arcos vazados sobrepostos, cornijas verticais. Não temos duas ordens, nós temos três, então esquece. Sua estrutura curvilínea construída com blocos de pedra que se ligam aos pilares, compondo 3 filas de arcos sobrepostas. Então, aqui a gente chega na resposta. Indo adiante, tá? Leia o texto e observe as imagens. Hagia Sofia. Quando o imperador Justiniano decidiu construir uma igreja em Constantinopla, a maior cidade do mundo, durante 400 anos, quis fazê-lo tão grandiosa quanto seu império. Contratou 2 matemáticos para o projeto, Artemio de Tales e Isidoro de Mileto, que superaram as expectativas com uma estrutura completamente inovadora, reconhecida como o clímax do estilo arquitetônico bizantino. A Hagia Sofia, que significa sabedoria sagrada, mescla o grande porte das construções romanas, como as termas de Caracalla, com a atmosfera mística oriental. Os arquitetos construíram este vão graças à contribuição da engenharia bizantina, pendentes de abóbada esférica, a obra fez tanto sucesso que Justiniano se vangloriou. Rei Salomão, eu vos sobrepugi. E aqui a gente tem imagens, né, da planta baixa, do corte lateral de Hagia Sofia, e aqui o interior da basílica. Diante do texto das imagens, assinale a alternativa correta sobre a Basílica de Santa Sofia. Se a gente está falando de Santa Sofia, a gente está falando sobre arte bizantina, e a arte bizantina está localizada no conteúdo que nós conversamos e falamos no terceiro bimestre, tá? Nesse caso aqui específico, a gente está falando do governo justiniano, que foi considerado um esplendor do império, né? Assim, o auge em termos de não só estabilidade política, expansão, apesar da revolta de Níquia, estabilidade política, expansão territorial. Lembra que, vocês vão lembrar que Justiniano tentou retomar a grandiosidade do Império Romano e chegou a invadir a Península Itália, fazendo uma capital na Itália do Império Bizantino,
seria a cidade de Ravenna, e expandiu, né, bastante, fez gastos em obras públicas e construção de igrejas, de certo modo foi um florescimento cultural e para as artes muito grande. Então, aqui, o interior da Basílica, assim como o de outras igrejas bizantinas, é caracterizado pelo uso de mosaicos, revelando a grande influência da arte primitiva cristã. Ora, até aqui tudo bem, mas nós não temos influência da arte primitiva cristã aqui. Se fosse falar de uma influência, a gente falaria sobre a influência da arte egípcia com a lei da frontalidade, embora os bizantinos tenham mudado o que seria a lei da frontalidade. Eles não utilizavam a maneira egípcia de se colocar, mas de forma imponente, eles colocavam todos os seus personagens retratados em mosaicos completamente diferentes para inspirar uma atitude de veneração e respeito aos seus espectadores. A basílica apresenta amplos espaços retilíneos com cúpulas sustentadas por colunas. Não é reto, tá? Olha aqui. Olha o excesso de curva que eu tenho aqui. Então, não tem como. Formada por 4 arcos, o elemento principal e dominante é a cúpula, equilibrada por uma planta quadrada. Então, vamos lá. Olha aqui. 1, 2, 3. A ampla cúpula que está aqui. E olha aqui a planta baixa. Bem quadradinha. Tá? Então, nós chegamos aqui. A ausência de ornamentos não tem como ser. Assim, já estou passando direto, nem estou lendo, tá? Interior de Hagia Sofia, com pinturas, murais, tudo estética, de novo. Não, estamos falando de mosaicos, tá? Vai ser essa a resposta aqui. Ótimo. A próxima questão, que claro que a gente analisou muito, ela por aí, vamos falar rapidinho dela. Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e início do século XIX, os artistas criaram obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas místicas e histórias cheias de vigor. Apropriam-se, assim, atualmente os artistas apropriam-se de desenhos cheios de grafismo e até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Ora, vamos pensar, não está falando de um conteúdo específico que nós estudamos, mas nós precisamos saber o conteúdo para conseguir resolver a questão. Eu já falei isso com vocês, né? Quando a gente tem mistura de personagens de diferentes épocas, eu tenho que saber qual época que estamos falando. E o fato de apresentar aqui o Monadinho do Fanny Files é uma mistura de personagens Bean com a Mona Lisa ou La Gioconda, de Leonardo da Vinci. As outras imagens, elas não apresentam essa mistura, elas são elas mesmas. Então, não tem como ser qualquer outra opção. Eu acabei de ver um erro de digitação aqui. E eu vou pedir um segundinho para vocês para corrigir, porque é nessas horas que a gente percebe o que está errado. E aproveito para fazer a correção. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência para resolver isso rapidinho.
Ok. Eu vou ter que atualizar a página para o erro ser corrigido. E isso vai fazer a gente voltar a algumas questões desde o princípio que foram ou não respondidas. Mas é legal porque aí a gente já dá uma mexida. Ok, voltei aqui. Opa, cadê o chat? Vamos lá, então. A próxima imagem, ou melhor, a próxima primeira questão, já que a gente voltou tudo em formulário, não tem problema. Pede para observar as duas imagens a seguir. Uma, a dança campestre, do Peter Bruegel, e a segunda, o carro de feno, ou a carroça de feno, do Hieronymus Bosch. O comando da questão vem embaixo. Peter Bruegel, o velho, e Hieronymus Bosch, as datas estão aqui, foram pintores de origem flamenga que buscaram representar em suas obras o arte. O controle intelectual da Igreja sobre a sociedade, portanto, foi um movimento moralizador. Olha só, a gente tem que lembrar não só o que esses pintores faziam, mas o que também vocês estão vendo nas obras. Tá? E aí a gente não tem nada dentro das cenas que indique isso. Então, cotidiano pelos personagens e eventos retratados no Top. Aqui sim faz muito mais sentido a gente ter essa opção marcada, tá? Então, vamos seguir, só para vocês continuarem. Tradição greco-romana em sintonia com os pintores italianos da época? Não, né? A gente não está vendo essa tradição. Teocentrismo medieval para a representação da inquietação psicológica dos personagens? Também não. Assim, embora sejam cenas mais ligadas ao cotidiano da Idade Média, você não tem essa inquietação nem essa questão do divino, né? São cenas comuns. No caso de Hieronymus Bosch, comuns, porém retratados de um jeito bem próprio dele, né? Bem característico. Moralidade cristã, expressa nos trajes de cores, exaltando a presença divina. Também não tem informação, né, de que a gente está vendo aqui nas telas. Então, vamos adiante. Pede-se novamente para observar as imagens. E aqui a gente tem imagens da Basílica de São Vitale, tanto dentro quanto fora. Tá? São Vitale. A Basílica de São Vitale é uma obra arquitetônica mais conhecida de Ravenna, devido aos mosaicos de arte bizantina. Também é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e ela começou a ser construída em 525, por ordem do bispo Eclésio, e foi concluída em 548, já sob domínio bizantino. Não se sabe quem foi o arquiteto responsável pela basílica e ela combina elementos romanos e bizantinos. Tem desenho octogonal e mosaicos espetaculares em seu interior, que representam sacrifícios do Velho Testamento e retratos de 4 evangelistas. Seu valor é enorme por ser o único grande templo bizantino que permanece intacto até os dias de hoje. A de Sofia também é um templo bizantino, porém, hoje ela voltou a ser uma igreja muçulmana, uma mesquita, tá? Pelo atual presidente turco Erdogan. Em 1930, o presidente, ou então o presidente turco, a transformou em um museu e a abriu para visitação pública. Né? Então, era um ponto turístico muito importante.
Hoje eu não sei como funciona a visita até ela. Acho que no caso de São Vitalio, da Basílica de São Vitalio, não, tá? Ela continua aí sendo muito bem cuidada em relação a esse ponto. É um ponto de visitação importante que é fundada aí pelo Unesco. Sobre a arte bizantina expressa no mosaico apresentado, e aqui nós estamos no comando da questão, pode-se afirmar que todos os personagens são representados da mesma forma e obedecem convenções rígidas de posicionamento e modo de representação. A gente tem que observar a imagem para responder isso. E todos não estão na mesma posição. Existem diferenças. Cada um, se a gente for se lembrar da maneira como as pessoas são representadas dentro do mosaico bizantino, vocês vão se lembrar que quem está ao centro é a figura de maior importância. E a partir dessa diferença de posicionamento, vai se colocando as demais pessoas. Então, quem está ao centro é mais importante, quem está mais afastado é menos importante. Então, procura retratar os personagens bíblicos com a cabeça aureolada em condições que demonstram movimento. E aqui a gente acorda essa questão, porque os mosaicos da representação das pessoas não demonstram movimento. Na verdade, demonstram fluidez na posição das pessoas, tá? Os personagens bíblicos devem ser retratados com maior destaque. Obrigada, Maurício. Então, a gente vai direto para Cristo. É essa aqui, né? Se não me engano. Ótimo que a gente pula e dá para fazer mais uma. Obrigada, Maurício, pela informação. Engraçado, eu tinha lembrança das outras, mas não me lembrei que a gente já tinha feito essa. Bom, a próxima questão vai falar para ler o texto a seguir. Na Idade Média, as várias atividades artísticas não eram consideradas independentes entre si. Pelo contrário, elas contribuíam para as realizações e decorações daquele que era a obra fundamental, a grande igreja, com que a comunidade exaltava o verdadeiro Criador. Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a igreja recorria à pintura e escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. Não podemos estudá-las desassociadas da arquitetura. Tá? A gente está falando de Idade Média, então a gente está falando de conteúdo do terceiro bimestre. Tá? O excerto expressa a principal característica da arte românica, que é a predominância de temas relacionados à religião cristã. Tá? Então, de cara, né, a primeira resposta que está aqui. Vamos ver as outras. A interdependência entre as diversas expressões artísticas? Não. A simplicidade técnica, devido ao fato de que as obras eram produzidas por homens comuns? Também não. O privilégio da arquitetura em detrimento da pintura? Não é uma questão de privilégio, né? A gente não está falando isso, até porque tinham grandes murais pintados dentro das igrejas. A adoração de imagens sagradas, uma vez que a população não sabia ler as escrituras, também não se fala em adoração das imagens, né? Isso. Olha só, meninos, hoje a gente termina por aqui. Eu espero que essa lista de exercícios e a maneira como a gente foi falando, respondendo, comentando os conteúdos tenha ajudado vocês. Enzo, quer falar? Pode falar. Você ergueu a mão aí. Ok. Espero que a maneira como a gente montou essa revisão e essa recuperação de conteúdos tenha ajudado. À medida que a gente foi fazendo os exercícios, a gente foi revisando esse conteúdo.
Façam a prova com cuidado, ela tem 10 questões, vocês têm 5 horas de prova para fazer. Lembrem-se não só do conteúdo, mas como a gente resolve a questão. Analisem todos os pontos que estão ali, entendeu? Analisem o enunciado, analisem as imagens, analisem os textos e vejam exatamente o que cada alternativa está querendo dizer para vocês. Isso é importante, tá? Vocês têm tempo para fazer a prova, então vejam com cuidado por isso, vocês conseguem, tá bom? Boa sorte a todos e é isso, tá? Boa sorte a todos e boa prova. Até mais. Até o dia 13, às 23h55. Tá bom, João? Tchau, gente.